Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional está ouvindo agora um coronel da ativa do Exército Brasileiro sobre as mensagens golpistas que ele mandou para o seu colega, também coronel do Exército, ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ontem, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, na parte da tarde, ouviu um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que, por sinal, está preso por suposto envolvimento, por omissão, nos atos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal fez algumas chincanas para não ir depor. Como relatou no início da sessão de ontem, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Pois bem, o coronel primeiro entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para não ir depor. O habeas corpus, nesta parte, lhe foi negada e ele estava na obrigação de ir depor. Conhecido o resultado do habeas corpus, o coronel, então, engendrou um atestado médico, pedindo o adiamento do depoimento porque estaria doente. O presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, ordenou que ele fosse submetido a uma comissão médica do Senado Federal. Aí ele recuou e disse que ia depor, e foi depor. E não se ouve bem no seu depoimento. Mas vamos ouvir o que disse o deputado Arthur Maia sobre o episódio. Habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo o direito de não vir depor, e se viesse, que o viesse na condição de investigado. Hoje, por volta das 9h30 da manhã, aproximadamente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu em parte a medida cautelar acatou parcialmente o habeas corpus, dizendo que denegava o pedido para não vir depor, que o depoente tinha que vir depor, mas que ele viria na condição de investigado e de testemunha, exatamente como foi o que aconteceu no último depoimento que tivemos. Como sabemos, o depoente encontra-se preso. Esse habeas corpus foi dada essa decisão às 9h30 da manhã. Às 10h12, o depoente entrou com um outro pedido aqui na CPMI, juntando um atestado médico, alegando falta de condições psicológicas para proceder o seu depoimento. Ora, todos nós sabemos que essa intimação foi feita ao depoente na semana passada. Ele poderia ter se antecipado e mandado esse atestado médico. Não o fez, entrou com o habeas corpus. O habeas corpus foi decidido hoje, como eu acabei de falar. 40 minutos depois da resposta dada através da decisão do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, obrigando o depoente a vir, foi apresentado esse atestado médico e, diante dessa realidade, nós determinamos que o depoente viesse até o Senado para ser avaliado por uma junta médica do próprio Senado.
Nesse momento, ele encontra-se perante a Junta Médica, não sei se já acabou. Já acabou a Junta certamente está concluindo lá o seu laudo. Entretanto, eu fui procurado aqui pelo doutor Gustavo Mascarenhas, que é advogado depoente, que manifestou a vontade do depoente, independente do que a Junta Médica disser, de prestar o seu depoimento. Isso foi com relação à reunião, à sessão de ontem da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Agora, pela manhã, está acontecendo, o coronel do Exército, Jean Lavin Júnior, é o depoente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O coronel está na ativa do Exército Brasileiro e tinha sido designado, mas já foi cancelado, ele tinha sido designado para uma missão nobre do governo brasileiro nos Estados Unidos. Pois bem, o coronel está agora na cadeira de depoente, já respondeu às indagações da senadora relatora, Elisiane Gama, e ele, ao sentar na cadeira, foi justificar ele justificou as razões de sua convocação para depor, como de fato está depondo agora, na CPMI. Vamos ouvi-lo. Hoje venho aqui para responder as perguntas dos senhores a respeito das mensagens trocadas com o Cid, Tenente Coronel Cid, mas afirmo aos senhores que em nenhum momento eu falei sobre golpe, em nenhum momento eu atentei contra a democracia brasileira, em nenhum momento eu quis quebrar, destituir, agredir qualquer uma das instituições, porque isso não faz parte do que eu aprendi durante toda a minha carreira, toda a minha vida. Falo isso aos senhores do fundo do meu coração. Aquelas mensagens, eu vou explicar cada uma delas, foram mensagens trocadas no privado, mas o mais importante, e eu preciso que vossas excelências considerem isso, é a minha essência. É aquilo que eu fiz a minha vida toda, como um pai de família, como um bom militar, como aquele que quer o bem do Brasil, e aquele que, por ter uma família, por vir de uma família síria, por ter trabalhado num país como o Sudão, saber como o nosso país é abençoado, como o nosso país é promissor, como ele tem futuro, e como eu sempre me dispus a vida toda a lutar por isso. É isso que eu acredito, é isso que eu passo para os senhores agora como palavras iniciais e me coloco a partir de então à disposição de vossas excelências para responder às perguntas que forem necessárias relativas às mensagens trocadas com o Tenente Coronel Cid. Muito obrigado. Bom, esse Tenente Coronel Cid, ele está preso. Era um dos ajudantes de ordem, ou o principal ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O coronel Jean diz que essas mensagens foram trocadas no privado, como se o que se diz no privado não vale. Vale muito mais do que no público, porque no público, geralmente, as pessoas mentem mais. Na verdade, essas palavras dele deviam ter sido trocadas era na privada e não no privado. O coronel mostrou que acabou com a carreira dele. Ele fez um relato antes, dizendo dos cursos que fez, da sua vida como militar, mas, ao final das respostas dadas à senadora Elisiane Gama, ele se demonstrou um homem invertebrado. Acabou-se profissional e moralmente para os seus amigos, os familiares. Não soube
entrar e sair bem do movimento político em que participou. A Justiça cearense reagiu ontem, segunda-feira, contra as denúncias de tortura nos presídios do Ceará, como denunciado recentemente pela Folha de São Paulo e repercutido amplamente aqui no nosso programa, com cobranças de providências, não apenas da Justiça, mas, inclusive e principalmente, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Cearense. Os presos, ou presos, não são todos, presos, segundo as denúncias, eram torturados em presídios do estado do Ceará, quando tinham os seus dedos das mãos quebrados em momentos de torturas. A Corregedoria de Presídios da capital cearense ontem tomou uma providência. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Corregedoria da Comarca da Capital determinou, nesta última segunda-feira, o afastamento provisório, pelo prazo de 90 dias, da atual direção da unidade prisional, o agente Elias Alves da Silva. A medida foi motivada após denúncia de violência e maus-tratos praticados contra internos, com o objetivo que se preserve a integridade física e psicológica dos presos e que se resguarde a coleta de provas, evitando eventual interferência dos possíveis autores na apuração dos fatos. Conforme a determinação, devem ser afastados no prazo de 24 horas o diretor, o vice-diretor, o chefe de segurança e disciplina e o gerente administrativo da unidade, além de um policial penal diversas vezes citado como participe dos atos de violência contra os presos. Não será a forma violenta de poder que assegurará a paz social ou a segurança. É preciso respeitar os direitos humanos. Somente assim se limitará o poder que emana do povo, em vista de uma sociedade universal e fraterna, onde se convive sem o medo e a desconfiança nas autoridades públicas, destacou a juíza Luciana Teixeira de Souza, a corregedora de presídios e titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza. A medida foi importante, muito importante, realmente, mas deveria ter sido completa com o afastamento do secretário também. Aliás, a matéria da Folha de São Paulo cita o secretário como responsável por essas torturas e diz que essas torturas, ou esse tipo de tortura de quebrar os dedos das mãos dos presos, surgiu aqui no Nordeste brasileiro, quando o atual secretário de presídios aqui do estado do Ceará chegou ao Nordeste, entrando pelo Rio Grande do Norte, onde teve a sua primeira atuação e onde surgiram os primeiros casos de tortura. Também chama a atenção o fato de ter sido necessária a intervenção do Poder Judiciário para punir alguns dos responsáveis por essas torturas, porque quem deveria ter tomado as primeiras providências era o governo do Estado, o Poder Executivo, notadamente neste momento, que o governador do Estado é o Mano de Freitas, é uma pessoa que sempre disse estar ligado à defesa dos direitos humanos. O Poder Executivo não tomou as providências
necessárias antes da intervenção do Poder Judiciário, que, embora um pouco tardiamente, mas finalmente chegou. O presidente Lula fez mais uma fala pública, uma live, na manhã de hoje, quando falou sobre diversos assuntos, especialmente sobre a questão dos juros e empréstimos consignados. Vamos ouvir parte do que disse o presidente Lula nesta manhã. Ontem eu fiquei indignado, ontem eu estava discutindo o Plano Safra. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que está de juros ser 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar e parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é descontado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que um cara que ganha R$2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês, e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro, o deles também é caro. Mas esse aqui é triplamente caro. E para quem tem menos. Então isso aqui eu vou conversar com a Haddad, vou conversar com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está levando o povo pobre nisso. A gente está dando como garantia a folha de pagamento e a gente ainda paga mais caro que paga o empresário pelo empréstimo. O cara vai no BNDES, pega empréstimo a 14% ao ano, é muito caro. É muito caro, é um roubo. Sim. Mas é metade do que paga o crédito consignado que dá garantia. Sim. Esse aqui não tem como dar cano. Sim. Porque esse aqui desconta na folha. Sim. Então, algumas coisas que eu estou pensando, a gente vai ficando velho, vai ficando mais esperto. O governo tem mecanismos para reduzir essa taxa de juros para os empréstimos consignados e outros da agricultura familiar, do próprio agro, dos prestadores de serviços, enfim. O governo tem o Banco do Brasil, o governo tem a Caixa Econômica Federal, o governo tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o governo tem aqui no Nordeste brasileiro, como tem lá no Norte também um banco, tem aqui o Banco do Nordeste do Brasil. Uma política de governo poderia confrontar a política do Banco Central e este poderia ser mais parcimonioso na definição das taxas de juros Selic, agora na faixa de 13,75% ao ano, com promessa de começar a cair um pouco a partir do mês de agosto. É bom o governo saber do que ele é capaz de fazer, o que ele pode fazer, para não estar só culpando os outros e deixando de fazer o que ele pode. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o relator da ação do PDT contra Jair Bolsonaro, ministro Benedito Gonçalves, apresenta voto nesta terça-feira. A AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, discute as práticas de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em encontro com embaixadores. Também temos que o ministro Luiz Roberto Barroso completa 10 anos no Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar no Supremo, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff, ele também foi procurador do estado do Rio de Janeiro. O STF inicia audiência de 232 ações penais contra acusados por atos golpistas do dia 8 de janeiro. As audiências ocorrem por meio de videoconferência e são realizadas por 4 magistrados que atuam como auxiliares instrutores no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E o Brasil e a Argentina fazem ação conjunta para fortalecer a aliança. Segundo Lula, o governo brasileiro também está trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos em principal manchete: a Copom que prega cautela e parcimônia, mas sinaliza que pode reduzir Selic no mês de agosto. Esse texto diz que a queda da inflação pode permitir iniciar processo de inflexão na próxima reunião, de acordo com essa ata do Banco Central. Também temos em destaque a coluna de Miriam Leitão, que fala sobre a prévia da inflação que fica perto de zero no mês de junho, o menor número desde setembro de 2020. Esse índice de preço subiu 0,04% na prévia deste mês, após subir 0,51% em maio, de acordo com o IBGE. Também temos sobre apetite voraz que Lula planeja entregar a Funasa ao Centrão para conter cobiça sobre o Ministério da Saúde. Sobre reforma tributária, temos que Marcos Lisboa fala que o fisco confunde tamanho da empresa com o patrimônio. Com as últimas da Folha de São Paulo, a coluna de Mônica Bergamo fala que Bolsonaro diz que tem bala de prata para 2026 e que não vai se desesperar com o Tribunal Superior Eleitoral. A Folha, o ex-presidente afirma que Michele pode ser candidata e evita apoiar Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O julgamento será retomado hoje, como nós já falamos no nosso programa. E também temos sobre o governo Lula, o presidente fala em criar prateleira de terras improdutivas para evitar invasões de terra. E o Planalto e a Câmara Federal já debatem sucessão de Arthur Lira para ampliar a base de Lula. O presidente da Câmara diz contar com apoio do Executivo a indicado e a eleição será apenas em 2025. Bom, o PSDB quer renascer no estado do Ceará com o trabalho, a partir de Fortaleza, do vice-prefeito da capital, Elcio Batista. O PSDB já foi um dos maiores partidos, já foi, num determinado momento, o maior partido do estado do Ceará. Começou a minguar depois que Tasso Gereissati deixou o governo. Aliás, o fisiologismo na política do Ceará garantem a cada governador ter o maior partido do estado enquanto ele é governador. Foi assim com o PSB, ainda com Cid Gomes, foi assim com o PDT, também com Cid Gomes, e agora a vez é do PT com o governador Eumano de Freitas. O PDT cearense teve um dia muito movimentado ontem, segunda-feira. A semana começou agitada lá para as bandas do PDT, Partido Democrático Trabalhista, com a provocação do senador Cid Gomes de reunir extraordinariamente o diretório estadual do partido para mudar o comando estadual, hoje
sob a orientação do deputado federal André Figueiredo. Vamos ouvir Cid Gomes. Com toda a franqueza do mundo, parece que eu estou disputando a presidência do PDT. Não é assim. Eu estou sendo solicitado, demandado. As pessoas estão, muita gente entende que eu sou a pessoa que pode ajudá-los nessa hora difícil pelo qual filiados do partido estão, membros do partido, vereadores, prefeitos, etc., estão passando, né? E assim, é desagradável para mim, eu não estou pleiteando presidência, isso não é nenhum troféu, né? O que eu quero é que o partido esteja bem, que o partido esteja tranquilo e que a gente compreenda que a nossa luta deve ser para fora e não uma luta fratricida, uma luta interna. E por que a decisão de não ir para o encontro regional, por exemplo, na semana passada? Porque o clima ficou tenso demais. Teve uma reunião com o André que não terminou bem e teve enfim, declarações públicas. Você vê o seguinte, nós estamos, ou pelo menos eu, e isso é a recomendação que eu digo aqui para as pessoas sempre, a gente não faz política na imprensa, ou, principalmente a gente não expõe os problemas da gente na imprensa, a gente deve procurar resolver internamente. E eu tenho essa postura, sempre tive. E o que eu puder fazer para resolver os problemas, para superar os problemas do PDT internamente, pode ter certeza que eu farei. E esse grupo que está aqui, que é representado, você representa 13 de 16 deputados estaduais, posso dizer 6 de 7 deputados federais, incluindo aí os que estão em exercício, 57 prefeitos de 59. Esse grupo quer paz, esse grupo quer olhar para frente, quer virar a página das eleições e quer olhar para frente. Tudo pode ser discutido na frente, né? Inclusive a relação com o governo federal, a relação com o governo do Estado. Não será o senador Cid Gomes que levará paz ao seio do PDT. Na verdade, os 13 deputados estaduais que ele fala, os federais e os prefeitos, todos esses já estão comprometidos com o PT de Camilo Santana. Não é com o PT raiz, é com o PT de Camilo Santana. Por enquanto, o governador Elmano de Freitas não fez nenhum gesto para levar os pedetistas fisiológicos, como são quase todos os demais políticos cearenses e, quiçá, brasileiros, o governador Elmano ainda não fez nenhum gesto para levá-los ao PT. Mas todos estão alucinados para chegarem ao PT. Ainda não estão por conta das limitações impostas pela lei da fidelidade partidária. Os deputados estaduais e federais não poderão deixar os seus partidos, senão por uma razão muito forte, garantida pela lei, porque se eles fizerem por uma razão simples, poderão perder os seus mandatos. Mas todos eles já estão loucos, alucinados mesmo, para se filiarem ao PT. Com esta informação, dizendo que ontem esteve aqui em Fortaleza o presidente nacional do partido, do PDT, licenciado Carlos Lupe, conversou separadamente com o deputado federal André Figueiredo e com o senador Cid Gomes e outros pedetistas e deixou a coisa como está. André Figueiredo continua na presidência do partido, pelo menos até dezembro próximo. Obrigado pela audiência dispensada. É o agradecimento que temos para os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Amanhã, às 11h45, com a proteção de Deus, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!